Olá meninos e meninas, eu sou Isabel. O assunto hoje é voz de verbo, né? Então, a gente tem verbo, tem uma porção de coisa para vocês estudarem. Então, tem os tempos, os modos, as pessoas, os números, né? Singular e plural, e as vozes. Então, hoje para vocês, vamos estudar a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Vamos fazer esse reconhecimento aí deles, né? Dessas vozes. Então, o que de acho é voz? Ora, quando a gente tem tempo, a gente situa o falante diante da ação no tempo. Se a ação aconteceu ou se a enunciação, né, aconteceu no passado, aconteceu no presente, vai acontecer ainda, né? O modo vai indicar a intenção do falante, se é uma intenção de certeza, se é uma intenção de dúvida, se é uma intenção de ordem, né? E a voz vai indicar exatamente a relação entre o agente e o paciente da ação. Qual dos dois é mais importante? Vamos lá ver. Então, antes da gente começar as noções, o que é a voz ativa, o que é a voz passiva, a gente precisa entender a noção de agente e paciente, tá? Porque a voz tem a ver com essa importância que se dá ao agente ou ao paciente da ação. Então, o que é o agente? E mais, as vozes verbais, elas são usadas, vamos dizer assim, em relação aos verbos de ação, tá? Então, não tem voz verbal em relação a verbo de ligação. Maria é bonita, isso é voz ativa? Não é voz nenhuma, tá? Então, voz verbal só existe em relação a verbos de ação, tá? Bom, vamos então ver o agente. Sempre que a gente tem um verbo de ação, a gente tem um agente e pode ter um paciente. O agente da ação vai ter sempre aquele que pratica a ação, né? E pode ter ou não aquele que recebe a ação. Por exemplo, um verbo intransitivo, né? Se a gente diz lá, João morreu. Pronto, morreu. Não existe um objeto, né? Não existe um termo paciente da ação. O João praticou a ação. Mesmo que a gente pense assim, mas como é que João praticou a ação de morrer? Ele não recebeu? Não. Na gramática, o agente da ação identifica aquele que pratica a ação verbal. Se a ação é de morrer, aquele que morre é o sujeito é o agente da ação, tá? Independente de semanticamente parecer que recebe. Se a gente imagina assim, João apanhou muito, coitado. Foi se meter lá com uma pessoa, né, que luta jiu-jitsu, sei lá, apanhou muito. Aí a gente pensa assim, João apanhou. João praticou a ação de apanhar? Não, ele recebeu, foi supapo, né? Ele recebeu, foi tabefe. Mas, na verdade, semanticamente falando, é isso mesmo, ele recebeu a surra, né? Mas, gramaticalmente falando, sintaticamente falando, ele praticou a ação. A ação de sofrer é que é uma ação passiva, né? Então, ele apanhar, a ação é passiva. A ação de sofrer é passiva. A ação de morrer é passiva, né? Mas o João que morre, que apanha, né? Que sofre, são todos termos, são todos Joões que são agentes da ação. Tá? Então não pensem semanticamente, não. Pensem sintaticamente. O verbo é esse. Aquele que sofre é o agente. Aquele que apanha é o agente. Aquele que morre é o agente. Tá legal? Então vamos aqui para o quadro. Olha só. Maria comprou um belo livro. Então a ação é a ação de comprar. Ora, quem pratica a ação de comprar? Quem pratica a ação de comprar? Maria. Então, se Maria pratica a ação de comprar, se Maria é aquela que compra, Maria é o agente da ação. Então, a gente vai separar a frase nesses 3 blocos, vamos dizer assim, né? Nesses 3 departamentos. O agente, a ação e o paciente. Como eu já falei, existem verbos que não requerem paciente nenhum, são os verbos intransitivos, né? Mas
para a gente trabalhar com vozes, a transformação de uma voz na outra voz, é importante que haja a noção do agente e do paciente. Então, os nossos exemplos vão ter sempre agente e paciente, tá bom? Então, existe uma ação, existe o agente da ação, que é aquele que pratica a ação, aquele que compra, e existe o paciente da ação, que é aquele que recebe. Reparem que a gente, de novo, a gente está pensando sintaticamente, não é semanticamente. Senão vocês vão me dizer assim, ué, o livro não está recebendo ação nenhuma, livro é coisa, como é que livro recebe? Né? Então, semanticamente ele não recebe nada, mas sintaticamente ele é o paciente dessa ação. Então, aquele que compra é o agente, o que foi comprado é o paciente. Tá legal? Então, isso é sintático. A noção de agente e paciente é a noção que diz respeito à sintaxe do verbo, né? De praticar a ação, de receber a ação. Bom, se eu troco, nesse caso aqui, então, a gente tem a ordem direta, tá? Sujeito, verbo, complemento, né? Então, Maria aqui, ó, é um termo sujeito. Ele é o sujeito, ele é o agente da ação e ele é o sujeito da ação. Ora, qual é a diferença entre ser o agente da ação e ser o sujeito da ação? O agente da ação é aquele que pratica a ação do verbo. O sujeito é aquele termo ao qual o verbo se refere. Então, quando a gente diz Maria comprou um belo livro, o verbo comprar se refere a palavra Maria. Então, Maria é o sujeito. Agora, quem realizou a ação de comprar? Maria. Então, Maria é o sujeito do verbo e é o agente do verbo. Tá? No caso lá, o belo livro é o objeto, aqui é o objeto e é o paciente. Então, as noções de sujeito e objeto são noções de funções sintáticas. E o termo agente e paciente dizem respeito ao verbo. Reparem agora nessa outra frase, um belo livro foi comprado por Maria, a ação continua sendo a ação de comprar. Comprar é a ação de comprar está ainda aqui, tá? A ação de comprar. Agora, essa ação de comprar não está expressa da mesma maneira que foi expressa na frase passada, porque na frase anterior, Maria era o agente e o sujeito. Nessa ação aqui de comprar, Maria continua sendo o agente. Quem praticou a ação de comprar? Maria. Agora, a quem se refere a ação de ser comprado? O belo livro. Então, o belo livro que está aqui continua sendo o paciente da ação, repararam? Mas ele agora é o sujeito. Então, o sujeito é o termo ao qual o verbo se refere. Não tem nada a ver com agente e paciente da ação. E aí, agente e paciente da ação tem a ver com vozes, tá? Então, qual é o lugar de maior destaque na frase? Qual é o termo essencial da frase? Sujeito. A frase se divide em dois termos essenciais, sujeito e predicado, tá? Então, sujeito é um termo de destaque. O sujeito é um termo essencial da frase. Ele é principal, né? Ele tem um lugar de destaque. Se eu quero destacar o agente, eu coloco o agente no lugar do sujeito. Se eu quero destacar o paciente, eu coloco o paciente no lugar do sujeito. Isso é que é a voz. Ou seja, quando é que eu tenho a voz ativa? Eu tenho a voz ativa quando o sujeito é o agente da ação. Então, quando eu quero valorizar o agente da ação, eu pego o agente e coloco para exercer a função sintática de sujeito da frase. Então, o menino viu uma flor no jardim. O menino é o sujeito, porque o verbo ver se refere à palavra menino. O menino é o agente, porque ele é que pratica a ação de ver, ele é aquele que vê, né? A ação é o de ver, tá ali. E o termo uma flor é o paciente da ação,
e é também o objeto direto. Quem vê alguma coisa, vê o quê? Uma flor. Então, quando o sujeito é o agente e o objeto direto é o paciente, a gente tem voz ativa. Tá legal? Muito fácil, então. Na escola, a gente aprende, quando a gente é criança, a gente aprende assim, o que é o sujeito da frase? Aí a professora lá das criancinhas ensina para as crianças, a gente aprendeu assim, que o sujeito é aquele que pratica a ação. Quer dizer, a gente já começa aprendendo errado, né? Mas por que o professor faz isso? Porque é difícil para a criança, que tem um raciocínio ainda muito concreto, perceber que você pode ter duas intenções na frase, né? De ressaltar o sujeito e o agente da ação, né? Então, na verdade, quando a gente aprende que o sujeito é o agente da ação. A gente aprende, na verdade, voz ativa, só. A gente não trabalha com voz passiva. Os exemplos todos da nossa infância são exemplos de voz ativa. Aí a gente cresce, aí conhece a voz passiva e aí tudo embaralha. Ué, se o sujeito é aquele que pratica a ação, então numa frase como: uma flor foi vista pelo menino, qual é o sujeito? O menino. Se o menino é aquele que pratica a ação, se o sujeito é aquele que pratica a ação, então pelo menino tinha que ser sujeito. E não é, tá? Então, se vocês aprenderem errado, joguem isso no lixo e vão aprender direito. O sujeito é o termo a quem o verbo se refere. Não tem nada a ver com o agente da ação. Então, aqui o verbo é uma locução verbal, foi vista. Essa locução verbal, foi vista, se refere a que termo da frase? A flor. Ah, tá. Então, a flor é o sujeito. Agora, quem praticou a ação de ver foi o menino. Ah, tá. Então, o menino é o agente. Repararam? Existe um desdobramento, né? Daquele ser ao qual o verbo se refere e o ser que pratica a ação do verbo. Então, quando o sujeito é o paciente da ação, a gente tem voz passiva. Quando o agente da ação é expresso por uma outra função que não é o sujeito, nós temos voz passiva. Aí reparem, o sujeito, na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. Quando a gente chega na voz passiva, o agente da ação é destronado. Ele não ocupa mais o lugar do sujeito, ele vira um cargo subalterno, né? E aí ele é mais desimportante até do que o objeto, porque o objeto não pode sair da frase, o agente pode. Quando a gente diz assim, vende-se móveis, né? Vendem-se móveis, quem é que vende? Ninguém sabe. Quer dizer, um apagamento total do agente da ação. Então o agente é bem desimportante na voz passiva, tá? Ele realmente não tem importância nenhuma. E aí, como ele saiu do cargo na voz ativa em que ele era o principal e ele foi para um cargo subalterno, né, vamos dizer assim, é necessário então criar uma função sintática para ele. Ele não é um objeto. Objeto é sempre um termo paciente. Ele é agente, ele não pode ser objeto. Aí se criou um termo chamado agente da passiva. Então, essa função sintática é aquele carguinho que arrumaram para o agente da ação que foi destronado. Ele perdeu o cargo dele, né, deixou de ganhar lá a gratificação dele, mas não queriam mandar embora da empresa, puseram lá no carguinho. Isso é o agente da passiva, tá? Então, o agente da passiva é uma função sintática que é composta pelo agente da ação. Mas como ele não é mais o sujeito, ele é o agente da passiva. Pronto. Reparem, o próprio nome já diz o que ele é. O que é o agente da passiva? É o agente na voz passiva. Na voz passiva, o agente não é sujeito. Então, ele é o quê? Agente da passiva. Isso é muito fácil, né? Bom, então, o sujeito é o termo paciente na voz passiva, tá? Então, reparem, na voz ativa, o sujeito é o agente. Na voz passiva, o sujeito não é o agente. Aí nós temos o apagamento desse agente. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O agente perde uma importância, até o ponto de ele ser completamente apagado. Então, olha, uma flor foi vista. Eu posso não dizer quem viu. Uma flor foi vista por alguém, sei lá, né? Uma flor
foi vista. Se eu construo esse apagamento do agente com o verbo ser mais particípio, a gente tem a voz passiva analítica. Então aqui, olha, uma flor foi vista pelo menino, mesmo sem o apagamento do agente, porque o agente está escrito, nós temos verbo ser mais particípio. Então, quando a gente tem verbo ser mais particípio, a gente tem voz passiva analítica, tá? Analítica. Verbo ser mais particípio, sempre. Então, foi vista, particípio do verbo ver mais o verbo ser, tá? E a outra forma de apagar o agente é usar a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? É a voz em que a gente tem o verbo principal mais o pronome apassivador, que é o ser. Olha aqui, viu-se uma flor, tá? Então, aqui a gente tem dois verbos, analítico. Aqui a gente tem um verbo só, sintético, conciso, um verbo só. Sintético é isso, conciso, né? Então, um verbo só. Agora, se eu não coloco ser, se eu coloco viu uma flor, eu tenho voz ativa. Viu uma flor. Ora, João viu uma flor, eu só coloquei o termo em elipse, mas eu tenho um agente da ação, é voz ativa. Então, o que esse ser faz? O ser transforma o objeto em sujeito. Essa é a mágica que o ser faz. O ser transforma um objeto em sujeito. Então, se a gente pensa assim, o menino viu a flor, né? Eu apago o agente, viu a flor. No que eu coloco o ser, viu-se, pronto, a flor deixa de ser objeto e passa a ser o sujeito da ação, tá? Então, quando a gente tiver um verbo transitivo direto, e aí, gente, olha, é sempre, não é de vez em quando, é sempre. Sempre que a gente tiver um verbo transitivo direto, quem vê, vê alguma coisa, quem compra, compra alguma coisa, quem vende, vende alguma coisa. Sempre que a gente tiver um verbo transitivo direto, somado a esse verbo transitivo direto, a gente tiver um ser, o que vem a seguir é o sujeito, tá? Sempre. Então, o ser que se liga a um verbo transitivo direto é sempre um pronome apassivador. Sempre. Tá? Ah, mas o ser está junto com o verbo intransitivo. Não é pronome apassivador. O ser está junto com o verbo transitivo indireto. Não é pronome apassivador. O ser está junto com o verbo transitivo direto e não tem um agente na frase. Voz passiva. Pronome apassivador. Sempre. Gravem isso, tá? Bom, então, voz passiva analítica, verbo ser mais particípio, voz passiva sintética, verbo principal, verbo transitivo direto, que é o verbo principal, mais o ser, que é o pronome apassivador, tá? E agora a gente tem a voz reflexiva. Na voz reflexiva, nós temos um sujeito agente e um objeto paciente. Aí vocês vão dizer, ué, mas isso não é a voz ativa, o sujeito agente, o verbo paciente? Pois é, mas tem um detalhe, que se não tivesse o detalhe era a voz ativa mesmo, vocês têm razão. Então, olha, o menino viu ele mesmo no espelho. Qual é o detalhe? O sujeito é o agente da ação, o objeto é o paciente da ação, igualzinho voz passiva, voz ativa. Qual é o detalhe? Sujeito e objeto, ou agente e paciente, são a mesma pessoa. Esse aqui é o detalhe, tá? Quando você diz assim, o menino viu a flor, o menino é um ser, a flor é outro ser. Eles não são a mesma pessoa. Então, o sujeito é agente, o objeto é paciente, mas são pessoas, coisas, enfim, referentes distintos. Aqui, o menino é o agente e ele mesmo, que é o menino, é o paciente. Agora, reparem que ele é objeto direto,
Porque o verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê alguma coisa. Se ele viu a flor, se ele viu a irmã dele, se ele viu ele mesmo, não importa. Se ele viu um referente distinto, eu tenho voz ativa. Se ele viu ele mesmo, eu tenho voz reflexiva. O sujeito agente e o objeto paciente representam a mesma pessoa, tá? E aí, esse ele mesmo eu posso transformar num pronome menorzinho, que é o se. Então, o menino viu-se no espelho. Ora, esse se está ligado a verbo transitivo direto? Está, mas o sujeito está aqui, ó, o menino. Então não é voz passiva. Na voz passiva, o agente é apagado. Aqui o agente não está apagado. O agente aqui está escrito, o menino viu. Quem praticou a ação de ver? O menino. O agente está expresso, tá? Então, nós temos aqui a mesma pessoa. Aí eu tenho voz reflexiva. Então, sempre que a gente puder pensar, a pessoa fez alguma coisa para ela mesma, ela praticou a ação e ela recebeu a ação, a gente tem voz reflexiva. Então, eu me cortei com a ponta da tesoura. Eu cortei quem? Eu mesma. Pronto, voz reflexiva. Tá? E assim por diante. O segundo exemplo aqui, existe uma voz reflexiva com um componente de valor diferenciado. Então, olha, os namorados beijaram-se. Olhem só, eu tenho um sujeito que é o agente da ação. Qual é o sujeito agente? Os namorados, que praticam a ação de beijar, não é isso? Então, o sujeito é o agente, o objeto é o paciente. Não é assim? Como se a gente pensasse, os namorados beijaram suas mães, referentes distintos, voz ativa. Os namorados beijaram eles mesmos, o sujeito, o referente é igual, voz reflexiva. Agora reparem que quando a gente tem um sujeito plural, cria uma ambiguidade. Qual é a ambiguidade que cria? Porque se a gente pensar a ação que volta para si mesmo, os namorados beijaram-se, só do ponto de vista reflexivo, o beijo fica assim muito sem graça, né? Porque eles beijaram eles próprios, cada um, né? Deu beijinho em si mesmo. Qual é o componente de valor que existe aqui diferenciado? É a reciprocidade, é a troca. Então, a voz reflexiva, ela pode ter ou não o sentido de reciprocidade, tá? Quando a gente tem um sujeito, um agente que é plural. Então, se a gente diz, os namorados beijaram-se, eles beijam só reflexivo, cada um beijou a si mesmo. Se a gente imagina que é o claro corrente, que os namorados beijaram-se de maneira recíproca, é porque houve troca. Então a voz é reflexiva, porque o sujeito é agente, o objeto é paciente e as pessoas envolvidas são as mesmas. Então a voz é reflexiva, mas existe um valor de reciprocidade, que em outros momentos não tem. Por exemplo, a gente pode imaginar uma situação, sei lá, de atletas. Todo mundo acabou de jogar, foi tomar banho. A gente pode dizer as meninas do vôlei, né? As meninas tomaram um banho e depois elas se pentearam. Ora, elas se pentearam, se eu tenho apenas uma voz reflexiva, cada uma penteou a si mesma, se arrumou, pronto, a si mesmo, né? Agora, se eu digo que uma penteou a outra, aí eu tenho voz reflexiva com sentido de reciprocidade. Então, cuidado para não perceber assim, voz reflexiva é tudo igual. Não, existe a voz reflexiva apenas, e existe a voz reflexiva com sentido de reciprocidade. Tá? Alguns autores chamam até de voz recíproca já, mas a gramática tradicional não chama não. Para a gramática tradicional só existem 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva, só. Na reflexiva é que a gente desdobra para a ideia da reciprocidade. Tá legal? Bom, meninos, então, por agora, basta de vozes. Vamos procurar depois os outros complementos de verbo, tá? Até lá!